Eu queria fazer uma breve reflexão, porque de domingo para hoje, eu confesso que eu tenho repensado muito no que é ser discípulo de Jesus Cristo. Qual é o meu papel por estar inserido numa igreja evangélica? Eu não me sinto parte de um grupo religioso, mas eu faço parte de um grupo que existe, de um movimento honesto, genuíno, sincero e que permanece pautado na palavra de Deus e que eu posso chamar de discípulo de Jesus. Se você perguntar para mim o que eu sou, a sua religião, eu costumo dizer que eu sou discípulo de Jesus. Mas a reflexão que eu estou fazendo é o caminho do discipulado, aonde nós estamos? Eu acho que não é novidade para ninguém o que aconteceu no último domingo, lá onde eu moro. Nós saímos do culto aqui de manhã, no domingo passado, e eu moro ali naquele prédio, na Água Branca, e quando nós estávamos, eu, a pastora Carol e a Duda, nós estávamos na Luciano de Dorte, cerca de 4 ou 5 minutos da nossa casa. A Bia, nossa menina mais velha, ela ligou para a Carol e ela perguntou se alguma coisa estava acontecendo no prédio, porque ela estava tomando banho e ela ouvia um barulho de sirene, ouvia uma movimentação, mas ela não sabia o que era. E a pastora foi olhar no grupo e quando ela viu que o prédio estava em chamas. A princípio não cai a ficha, até porque em outras ocasiões já teve criança que mexeu no alarme de incêndio e o povo sabe, e não foi uma vez, foram várias vezes, teste de alarme de incêndio. Então às vezes a gente nem consegue levar a sério isso. E quando eu olhei, que eu passava pelo cemitério Parque da Ressurreição, ali para ver o prédio onde eu moro, e eu vi a fumaça preta. Eu moro no último andar, o incêndio começou no andar de baixo do meu. E me deu desespero, porque a Bia começou a falar que ela tentou sair, tinha fumaça no corredor, ela não enxergava nada, porque o meu apartamento ainda tem um apartamento do lado, para você ter acesso às escadas, onde tem a porta corta-fogo, e ela tentou sair da nossa cachorra, ela não conseguiu, ela voltou e ela entrou em pânico, porque ela falou, eu não vou conseguir, porque não dá para enxergar e não dá para respirar. Isso a gente ficou desesperado. E no instinto, a pastora foi na frente, não queriam deixar a gente entrar, o bombeiro não tinha chegado ainda, ela foi na frente, eu fui atrás, e eu confesso que naquele momento a gente cega, né? A única coisa que eu me lembro é que eu estava com uma camisa branca, eu estava tentando tirar, porque eu falei, eu vou tentar entrar no meio da fumaça, eu vou colocar a camisa. Eu não sei, na hora a gente não pensa. Não sei se alguém já passou por uma situação semelhante, de perigo iminente, mas a gente não pensa, a gente age por instinto, muito instinto, é instintivo isso, é algo automático nosso. Alguns paralisam, outros não. Mas eu já vi a boa mão do Senhor desde o começo, porque a Duda sempre de domingo de manhã está com a gente, mas às vezes ela acaba dormindo um pouco demais, e naquele domingo, para a glória do Senhor, ela acordou e veio com a gente, porque ela tem sono pesado. Uma outra questão da boa mão do Senhor, porque enquanto eu tentava, que eu vi que a coisa era séria, que eu entrei na avenida de casa, eu comecei a acelerar o carro e tinha eu não sei o que o ser humano pensa, um carro na minha frente que estava devagar. Quando eu fui passar, ele acelerou, achou que eu queria tirar racha com ele. Eu abri o vidro, xinguei ele. E esse xingo, a Bia estava no telefone com a Carol, ela entendeu, e disse que aquele grito ela pensou que era para ela, e ela se sentiu encorajada, e ela colocou uma toalha molhada no rosto, pegou a nossa cachorra. Foi quando a gente conseguiu pegar ela lá entre o 6º e o 7º andar. E a gente, quando viu aquela cena, a cachorra nossa, a gente falou, ixi, morreu. Ela estava preta, né? Quem conhece minha cachorrinha, uma Spitz alemã, branca, ela estava preta, cheirando fumaça. E a Bia com aquela toalha cheirando fumaça. E aí a gente saiu e as nossas gatas ficaram lá, e a Duda desesperada, porque as gatas ficaram, aí já não deixavam a gente entrar, porque dentro do corpo de bombeiro.
E eu confesso que você não pensa em nada, naquele momento você não pensa em nada, porque a gente não tinha noção da proporção que as chamas elas iam se alastrar. Por que eu estou falando isso hoje? Isso faz parte da mensagem que eu trouxe nessa noite. Ontem eu estava pensando assim, puxa vida, quantos cristãos também que moram no prédio, só que não são cristãos como nós, discípulos de Jesus, são crentes. Eu não faço parte desse grupo de crente que é um rótulo, que só é religioso, mas que discípulo de Jesus não tem nada. Eu vi uma mensagem hoje de uma pessoa que, sabe, olha só, eu até conversei com o Cid ontem, eu falei assim para ele: João, você sabe que eu sou pastor, eu não sei como falar isso no grupo para não ofender a religião do outro, mas eu estou à disposição, se for na minha casa, para a gente fazer uma oração, para a gente poder ajudar as pessoas de uma forma ou de outra. Eu não sei como, porque eu não posso colocar no grupo, vamos ungir o apartamento, porque o macumbeiro vai se sentir ofendido. Aí hoje no grupo, uma moça: estou fazendo uma campanha com uma pastora da Espanha, porque eu sou serva do Deus Altíssimo, e em nome de Jesus os anjos estão acampando. Eu falei: gente, não é esse tipo de discurso que as pessoas querem ouvir, não é esse tipo de discurso que eu, como discípulo de Jesus, tenho que chegar para as pessoas. E aí eu trouxe essa mensagem que eu já preguei alguns anos atrás, eu queria trazer de novo, porque cabe essa reflexão diante do que nós estamos vivendo. E eu começo lendo 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Quando você vai procurando, eu queria agradecer as mensagens de apoio. A gente nunca imaginava o quão querido nós somos, né? Pessoas que passaram pelas nossas vidas, pessoas que nós pastoreamos, mandando mensagem de apoio, perguntando se estavam bem, autoridades mandando mensagens, muitos de vocês, é lógico que eu sei que muitos não estavam ao alcance de vocês, mas em especial não estão aqui, mas o Júlio, o César e o Jean, que eu nem esperava, eu estava, sabe, sem pensar, porque a gente estava esperando a funerária retirar os corpos, que a gente tinha que esperar a perícia para a gente poder entrar no apartamento para pegar os nossos pertences, porque a gente não podia nem dormir naquela noite. Sorte que eu tinha com meus pais ali, a gente conseguiu dormir na casa dos meus pais. Mas o Júlio e o Jean com água com gás, e ali dando apoio para a gente. Inclusive o Júlio e o Jean: fique tranquilo, pastor. Eu falei: viu, o louvor, não sei. Eu falei: fique tranquilo, pastor, cuide das suas coisas aí, que a gente cuida. E quem veio no culto da noite aqui? Foi bênção o culto da noite, eu tenho certeza que foi. E eu fico feliz por Deus ter colocado vocês na minha vida, pessoas assim, que oram, pessoas que se preocupam com a gente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Repitam comigo: Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A gente está vivendo hoje num período de relatividade. Tudo é relativo. Diz uma frase que todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Então, se nós pegarmos essa ideia de que tudo é relativo e é apropriado em todas as áreas e dimensões da existência humana, a gente vive numa geração que parece complicado dizer o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira.
Porque o que pode ser verdade para mim pode ser mentira para você, e o que é mentira para você pode ser verdade para mim. Então, hoje, quando dizemos que Jesus é a verdade, dentro deste contexto de relatividade, se eu falar no grupo do meu condomínio, para os macumbeiros, que Jesus é a verdade, dentro desse contexto de relatividade, isso parece soar como arrogância, como prepotência, de que eu sou o certo e ele é o errado. Então, no mundo que vivemos, onde tudo é relativo, parece não existir mais verdade. Existem opiniões, existem percepções, e parece que começamos a ofender quando defendemos a nossa verdade. Nós vivemos num mundo na qual dizer a verdade parece estar cada vez mais difícil, e falar de Jesus parece estar cada vez mais difícil. E a gente vive um tempo em que as pessoas questionam até se a Terra é plana. A gente tem prova científica, fotos de satélites, que o mundo é redondo, o planeta é uma esfera. Mas tem uns loucos que falam que a Terra é plana, e tem gente que acredita. Então hoje, as verdades objetivas, os fatos perdem suas forças, e as versões ganham mais poder que suas realidades, e parece que a verdade e a realidade parece uma questão de escolha. A gente vê isso no meio político. A gente tem hoje a polarização direita e esquerda. Um lado defende uma coisa, o outro defende outra, e ninguém concorda com nada, porque há uma relatividade, porque você é o errado e eu estou certo, e do outro lado a mesma coisa, eu sou certo, você é o errado. Mas a gente percebe que cada um escolhe o que quiser, mas o que é certo e o que é verdade? Então hoje, com essa relativização, as pessoas elas usam o argumento de que o que é pecado para você pode não ser para mim, o que é errado para você pode ser o certo para mim, e isso transborda das dimensões da espiritualidade, inclusive da religiosidade. Hoje somos meio que obrigados a aceitar a religião do outro, até porque vivemos numa geração que se diz que Deus é um só, que o que importa é a sua fé e a sua afinidade com a ritualística que usa para buscar a Deus. Então agora, como praticar isso se existem religiões em que a esposa era sepultada com o marido? Existem religiões em que quando o marido morria, a esposa morria junto. Temos que respeitar isso. Ou religiões do Oriente, em que a mutilação do corpo feminino por causa de uma crença, está tudo bem isso, a gente tem que aceitar? E no Brasil, dentro de tribos indígenas, de aldeias indígenas, o infanticídio, que quando nasce uma criança com algum defeito, ela é deixada no meio da mata para morrer, porque ela não pode viver no meio da tribo, porque ela é imperfeita. É o seu direito de crer. Então isso é um dos grandes dilemas do mundo de hoje, porque nós vivemos num contexto multirracial, multicultural e multirreligioso. E essas realidades, como eu estou dizendo, é um grito que eu faço, porque estão próximos da gente, estão dentro do meu condomínio, estão na sua vizinhança, no seu conjunto habitacional. Nós temos múltiplas manifestações de etnias, de cultura e de religião, e dentro dessas misturas culturais, étnicas, religiosas, sociais, como nós que somos discípulos de Jesus nos posicionamos? Nós que temos nossa declaração de fé baseada nos textos sagrados, num Deus que se revelou à humanidade, que Jesus é a verdade para nós, e Ele não é apenas uma verdade possível, para nós Ele é a verdade, Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Mas como falar isso nos meios de hoje? Como nos posicionamos como discípulos de Jesus no mundo plural? Eu não posso ser como esse grupo chamado crente, esse grupo que eu não me identifico, de que não, a gente tem que ir à frente. Não, nós não estamos em guerra. Jesus não guerreou contra a religião, pelo contrário, Jesus acolheu os marginalizados, Ele amou, Ele mostrou o seu amor, Ele manifestou a sua misericórdia, o seu poder, a sua ação divina e messiânica. Então a Bíblia nos dá essa trilha de como nós posicionamos, e ela diz que em nenhum outro há salvação. Assim dizem os apóstolos. Há respaldo bíblico para nós.
Eles disseram que o que chamamos de salvação não está no Exu, não está no Ogum, não está no Orixá, não está em Maomé, não está em Moisés, não está em Buda, mas está em Cristo Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome. Paulo, ele é herdeiro dessa tradição apostólica, e quando Jesus ressuscita entre os mortos, Deus, ao ressuscitar o seu Filho, coloca tudo aonde? Debaixo dos seus pés. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele é a plenitude, é Ele que enche tudo e todos. Filipenses capítulo 2, verso 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente em Jesus existe a plenitude da divindade, e nele habita a sabedoria e conhecimento, pois há um só Deus e um mediador entre a terra e os homens, e é Jesus, não há outro. Os apóstolos vão dizer que existem ídolos e um único Deus. Não é que o Deus em Jesus é o maior, o mais poderoso. Eles dizem: vocês se converteram dos ídolos ao único Deus verdadeiro. É muita exclusividade. Um ídolo nada mais é do que fabricação humana. Jesus é só Jesus. E como a gente fala isso quando ofendemos, quando chamamos o Deus do outro de ídolo? Como falar isso? Foi isso que os apóstolos fizeram num tempo de múltiplas escolhas, de religião à la carte, de sincretismo religioso. Como que a gente fala? A verdade parece que não está estabelecida, mas sim o discurso. Parece que não existe verdade, sim convencimento. Quem tem a melhor persuasão convence. Esse mundo que nós vivemos não é novo, não é novidade o que nós estamos passando. Paulo chegou num mundo assim também. Quando Paulo chega a Corinto, ele chega numa região com forte influência da cultura grega. Como eu expliquei no culto aqui da ceia que nós fizemos, na nossa confraternização, Corinto era uma cidade portuária, de trânsito, de multiplicidade, de pluralidade, e a cultura grega tinha um fenômeno que eram os filósofos que percorriam as cidades, e eles eram chamados de sofistas e tentavam convencer os outros com as suas ideias. Eram ocupados com o convencimento e não com a verdade. É o que a gente vê hoje. Você viu? A pessoa, é comum, eu lá no restaurante, eu fico no caixa, a pessoa vem com uma notícia, mas calma aí, eu não vi nenhum órgão de notícia. Não, mas eu vi no YouTube. Gente, a mídia, os órgãos de comunicação não são um bloco monolítico, não é uma coisa única. Eu sou formado em jornalismo. Jornalista, ele vende notícia. Aquele que dá o furo de reportagem sai na frente, vende notícia, tem exclusividade. Então, é lógico que existe notícias tendenciosas, mas nem todo órgão de notícia é tendencioso. Às vezes você vai ver a mesma notícia em vários órgãos de imprensa. Você vai ver que a Globo dá de um jeito, o SBT de outro, a Band de outro, a Rede TV de outro, a CNN de outro. Você vai ver que existem linhas para falar a mesma notícia com olhares diferentes. Mas às vezes as pessoas trazem algo que elas receberam. Por quê? As pessoas estão convencendo as outras no discurso e não na verdade. E Paulo chega para falar do Evangelho, e ele encontra essa cultura do debate, a cultura das ideias, da pluralidade. Mas nessa igreja que ele implanta em Corinto, essa é uma igreja que vai assimilando a cultura da sua sociedade, e a sua carta começa com uma crítica. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11, Meus irmãos, fui informado por
por alguns da casa de Cloe, de que há desavença entre vocês. Olha o versículo 12. Com isso quero dizer que há entre vocês quem afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda, eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Vocês caíram nessa conversa dos sofistas para ver quem convence quem é melhor? Eu vou no pastor Tony, eu vou no pastor Toninho, eu vou no pastor Celinha. Vai seguir o homem, não sei onde você vai, só caminho no inferno. Vocês caíram nessa conversa, vocês pegaram todos nós e acham que nós estamos debatendo ideia, e escolhem em quem e no que vão acreditar. Então Paulo vai dizer algo extraordinário no capítulo 2, que foi o primeiro texto que nós lemos. Ele lembra da sua chegada, ele diz: irmãos, quando estive entre vocês, Paulo sublinha uma expressão para essa igreja: eu nada me propus saber entre vocês, a não ser Jesus, e esse nós lemos agora. Eu nada me propus saber entre vocês, a não ser Jesus, e esse nada me propus saber, a não ser Jesus, e esse, gente, nós lemos aqui. Como que nós vamos ser bons no mundo se nós esquecemos em questões de minutos? Nós lemos o texto aqui, Jesus, o crucificado. Como que eu vou falar isso? O que Paulo está dizendo? Que Jesus, ele não é uma ideia, ele é uma pessoa, e que o testemunho a respeito da pessoa é revestido do poder de Deus. Não é uma conversa a partir de lógicas e persuasões, nem de convencimentos, mas do testemunho de um fato e de uma pessoa concreta, que por mais absurdo que seja, é a verdade que promove a transformação de pessoas, culturas e civilizações. Então, Paulo está dizendo: eu trouxe a vocês o testemunho do Cristo, o crucificado. Ninguém trouxe, ninguém apresentou, não passou pela cabeça do grego nem do judeu. Existe uma singularidade a respeito de Jesus, há uma exclusividade a respeito de Jesus. Jesus é o que? Então fala alto: 1, 2, 3, Jesus o crucificado. Meu Deus! Ninguém trouxe, ninguém apresentou, a não ser que há exclusividade a respeito de Jesus, e Jesus o ai, glória a Deus, aleluia. E o Jesus crucificado, ele é escândalo, ele é loucura, ele é um filho remoto de um povo onde foi desprezado e morreu crucificado e condenado como criminoso da maneira mais vergonhosa. E surge em Nazaré ele que é desmascarado, denunciado pelo próprio povo como falso Messias. Ele morre crucificado, mas ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Rei dos Reis. Isso é uma loucura para o mundo lá fora, porque não faz o menor sentido, inclusive para o judeu que estava esperando um Messias que destruísse Roma, que libertasse o povo, e que seria ele que instituiria o seu governo. Então aqui está a singularidade da revelação de Deus em Jesus. Paulo não quis saber do Cristo imperial, poderoso, todo-poderoso. Ele não quis saber do Cristo do trono. Ele não anunciou o Cristo glorioso. Ele anunciou o Cristo ensanguentado, crucificado. E o que isso quer dizer? Que todos os deuses ídolos, eles matam. O que o Exu faz quando alguém fez trabalho? Não são amarrações? Então eles matam, eles destroem. Mas Paulo não fala de um Deus que destrói, ele fala de um Deus que morre. Dá para conceber isso? Gente, isso aqui é loucura. É aí que difere o evangélico de um discípulo de Jesus, porque quando você entende isso, você fala, é loucura. E eu começo a entender, eu falo, eu entendo esse Deus. Por quê? Ninguém falou de um Deus assim, de um Deus que é amor. Nisso conhecemos o amor de Deus. Deuses não morrem, e muito menos mortos por mão humana.
Paulo ele fala, eu vim falar de um Deus que não foi anunciado antes, não está no debate das ideias. O que vim falar é algo que não passou pela cabeça de ninguém, é algo tão inusitado que não vem à mente humana. Ele fala também de um critério quando fala do Cristo crucificado, ele fala de um critério, e é aí que traz à luz um novo mundo, o mundo de Deus, do Deus crucificado. Isso é muito poderoso, porque quando Jesus morre e ressuscita, sabe o que ele faz? Ele desmascara a prepotência, a arrogância humana, todas as estruturas verticais da sociedade que se sustentam crucificando pessoas, assim como fizeram com ele. Quando Jesus ressuscita, ele se expõe: quem é o fraco aqui agora? Quem tem poder para me vencer? Então, é como se ele dissesse: eu mostro com minha ressurreição que vocês mataram o Senhor da glória, abusaram do poder, se impuseram contra o inocente. Isso denuncia a impiedade, a crueldade, a prepotência, a arrogância e o orgulho de vocês. Mas Jesus desmascara os mecanismos vitimários. Então, quando Jesus se oferece, ele estabelece um critério de relação com o mundo. Os poderosos que tratam o mundo na base da opressão, na dominação da base da força, agora eles ficam debaixo, sob júdice, porque Cristo era o Cordeiro de Deus. E Paulo vem e diz: não caio na armadilha de quem pode mais, porque eu anuncio Cristo, e esse crucificado. Então ele se identifica com os fracos, com os que são crucificados, os que na fraqueza não têm voz e nem vez. E não estamos apenas nos identificando com os órfãos e com as viúvas, mas com todas as minorias que sofrem. E posso falar uma coisa para você? O que me motivou a fazer essa mensagem, a trazer essa mensagem, foi o episódio do último domingo. E diz que luz e trevas não combinam. Aí eu fico pensando, às vezes, a primeira reação que nós, cristãos, temos, quando a gente... Então melhor, eu vou deixar a pergunta para vocês. Sejam sinceros. Qual é a primeira reação que vocês têm quando vocês descobrem que no trabalho de vocês ou na família de vocês tem um macumbeiro? Seja sincero. Qual é a primeira reação de vocês? Alguém arrisca falar? Alguém arrisca falar? Pode falar, Samuel. Fica lá, lógico, fica meio longe, é normal. Sua merda ficou meio longe. Quem mais aqui tem alguma reação? Alguém aqui já trabalhou com macumbeiro? Qual é a primeira reação? Seja sincero. Você tem que pisar em ovos. Mas vocês já perceberam que essas pessoas, ao mesmo tempo que elas parecem ser pessoas más, mas por trás dessa maldade há uma carência absurda? Elas se escondem atrás da religião delas. Elas veem essas entidades como forças poderosas, como protetoras em virtude de traumas que tiveram talvez na infância. Vocês já perceberam? 90% dessas pessoas que estão inseridas nessas igrejas, os gays, as lésbicas, os homossexuais, as igrejas evangélicas não estão preparadas para acolher. Sabe quantos anos eu falo isso para os pastores? Eu fui um dos primeiros pastores a começar a receber homossexuais. Lá no Jardim Elite nós tínhamos vários. E você sabe por que eles voltaram? Porque eu nunca falei ou me intrometi na vida deles, mas sempre os amei, os acolhi. Eu tenho um conhecido que é casado com outro jovem, e outro dia a gente estava sozinho e estava esperando a pastora me buscar. Eu comecei a falar com ele e ele falou assim para mim: nossa, você sabe que a minha família, desde cedo, porque eu nasci assim, e tentaram impor algo dentro de mim, que era pecado que eu estava fazendo, eu me senti um monstro. Aí eu comecei a falar, e ele falou assim para mim: mas nossa, Antônio, eu gosto tanto de conversar com você, que você fala de Deus de uma forma tão gostosa.
E eu não sei porque o Espírito Santo naquele momento falou assim, eu falei o nome dele e falei assim, posso falar uma coisa para você? Você é um filho amado de Deus. Você pediu para nascer assim? Eu não pedi para nascer do jeito que eu sou. Eu não pedi para nascer heterossexual. Você pediu para nascer dessa forma? Você pediu para ter desejo por homens? Então, será que Deus te ama do jeito que você pediu? Aquele cara começou a chorar. E a relação dele comigo mudou. Como comeu? Lembra da prostituta? Da adúltera? É certo a mulher trair o marido? Não é, né? É promíscuo. Vamos falar a verdade. A gente sente repulsa, nojo. A gente começa a chamar um monte de palavrão, né? De bisteca, né? Quase igual, né? Bisteca é o que a gente pode, né? Inclusive, teve ontem lá no restaurante da bisteca, uma cebolada. Inclusive, uma delícia de jogar. Mas, xinga, mãe. Estava todo mundo pronto para apedrejar. Sabe o que Jesus falou? Aquele que não tem o pecado, atira a primeira pedra. Quantas pedras atiraram contra ela? Ele falou, vai e não pegue mais. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Deixa eu falar uma coisa para você. A obra não somos nós que fazemos, a obra é o Espírito Santo. Como discípulos de Jesus, nós precisamos estar no meio dessas pessoas. Nós precisamos acolher. Nós precisamos entender. E quando Deus preparar uma oportunidade para essas pessoas se abrirem, aí a gente fala desse Jesus que transformou a nossa vida. Aí a gente chega direto. Mas a gente precisa, sabe, entrar no meio desse povo, se infiltrar no meio desse povo. Como que você acha que os missionários, é fácil ser crente aqui, igual a gente aqui, ó. Tá com ar-condicionado, tá sentadinho, daqui a pouco você levanta para sua casa, você vai ainda com a Bíblia debaixo do braço, ninguém vai falar nada a você. Você vai falar, você pode colocar um adesivo ali, que areião, sou quadrangular, Jesus te abençoe. Só que tem muitos missionários, se vocês não sabem, inclusive da igreja do Evangelho Quadrangular, que abrem mão de viverem aqui para deixar a barba crescer. Aprendem árabe, aprendem a cultura muçulmana e se infiltram no meio de países islâmicos para falar de Jesus crucificado. Na China, aqui é crime traficar droga. Na China é crime traficar Bíblia. Você não pode entrar com Bíblia na China, mas tem missionários que arriscam a vida para levar a palavra de Deus para aquele povo carente. E como que eles fazem isso? Se infiltrando. Não tem outra forma. A gente não tem, o macumbeiro, eu vou pular aqui. Ele venceu a morte. Os homens mataram ele. Aí o que todo mundo pensou? Está vendo? Quer se pôr contra o povo judeu? No terceiro dia ele ressuscitou e falou, e aí? Quem venceu? Igreja, é muito sério o que eu estou falando. Eu já estou terminando. Então, dessa maneira, quando apresentamos esse Jesus o crucificado, não estamos dizendo eu tenho a verdade, mas eu me coloco sob o critério do Cristo crucificado, e Ele é o poder de Deus manifesto, pois quanto mais Cristo, menos mito. E isso atravessa a linguagem de sabedoria, teoria e debate de ideias. Quando é testemunhado do jeito crucificado, eu digo, o mundo não precisa de mais religião, mas sim de Jesus encarnado em mim, em você, em todos nós. E assim nós carregamos o poder de Deus, do amor, da misericórdia, da bondade. Religião é um conjunto de dogmas, ritos, morais. Se não faz do jeito que faço, você não tem Deus. Isso é impor religião. E quando a gente vem com Cristo encarnado em mim, eu não sou prepotente. Tenho que estar sobre a experiência do Cristo encarnado. Assim não julgo as outras religiões. As pessoas não querem a experiência do Cristo crucificado. Hoje as pessoas querem do Cristo exaltado. Mas é o Cristo crucificado que nós devemos pregar. Eu termino, eu vou orar por vocês, falando o seguinte: diante de toda essa reflexão que nós fizemos, como eu disse, eu tenho mais de 10 anos
mais de 10 anos que eu tenho falado para os pastores. Lá atrás eu falava para os pastores, mudem o discurso de vocês. A geração que está vindo é complicada. Quem estava no Jardim Elite aqui, lembra que nós tínhamos um psicólogo e eu fui pioneiro. Hoje a igreja sede tem. Pergunte se os pastores hoje não mudaram o pensamento. Eu fui um dos únicos pastores que eu fiz um seminário sobre uma rede de apoio para acolher essas pessoas, contando testemunho. Essas pessoas são fragilizadas, marginalizadas. Nós fizemos lá na igreja, não em dias de culto, um trabalho para a gente aprender a lidar com isso. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é ideologia de gênero. Hoje está na moda aí, a pessoa daqui a pouco ela quer virar homem, ela nasce homem, ela quer virar mulher, aí corta. E se essa pessoa chega na igreja depois? E aí? Como que a gente vai receber essa pessoa? Ah não, porque não é lugar. Gente, a gente tem que pensar nisso. A sociedade transforma. Como que nós vamos acolher esse povo? Os macumbeiros, pessoal. Posso falar uma coisa? Você que é cristão, a gente estava até lá com os macumbeiros depois. E aí, na hora que a gente entrou no carro, eu falei, em nome de Jesus, Pai, eu prendo toda energia negativa, Pai, em nome de Jesus, fizemos uma oração. É assim que a gente faz. Você não precisa ter medo do que ela serve. Porque existem ídolos, mas o Deus que está acima dos ídolos. E quem que você serve? Não tenha medo, não. Mas nós precisamos nos infiltrar para acolher, para a gente poder falar desse Cristo crucificado, esse Cristo que salva. E eu confesso que às vezes o Pedro está viajando, o Pedro mandou uma mensagem para mim, e até falava justamente isso para ele, e a mensagem falava assim: Pedro, eu fico pensando aonde que nós estamos indo só frequentando a igreja, e tem famílias morrendo como nessa família que morreu. É que vocês não sabem de metade da história. Então, a gente precisa orar, a gente precisa estar firmes, a gente não pode brincar de ser crente. Por isso que a gente precisa estar firme na igreja. E não só firme na igreja, a gente precisa estar firme com Deus. É vir na igreja, é participar,